as frutas sim, tem que se alimentar de frutas, porque as frutas são importantes, elas são ricas em antioxidantes, ela contém a frutose, que é maléfica, né, entra nesse grupo aí do açúcar, porém ela tem a fibra, a maior parte delas tem muita fibra, então isso ajuda muito, é importante essa fibra e é o antídoto da glicose, né, então ela tem que ter a fibra, é o antídoto da frutose, do açúcar, então tem que ter essa fibra para não dar esse pico de insulina. Então, as frutas, ninguém engorda comendo frutas, né? A menos que seja excessivo. A gente tem que comer de 5 a 9 porções entre frutas, legumes e verduras por dia. E a maioria da população não come isso. Eles comem muito produto industrializado. E esses sim são os piores, assim, os piores alimentos para quem é diabético e para todo mundo. É o trigo, né? Tudo que vem do trigo, as massas, pães, tudo que vem do trigo e tudo que é industrializado, porque tem gordura, além de tudo ainda tem gordura ruim e alguns produtos químicos que o corpo também interpreta e inflama muito mais, interpreta como corpo estranho, e também o leite, que não é um alimento considerado bom hoje em dia, então tem que cuidar muito com o leite também, diminuir bastante o consumo. E o açúcar, então esse nem se fala, esses alimentos eu acho que são os principais, assim, que diabético deve evitar ao máximo. Ao máximo, eu não falo mais em retirar totalmente, porque é difícil, trabalhando com pessoas, é muito difícil a gente dizer retire completamente o açúcar, retire para sempre toda a farinha e todo o leite da sua dieta, retire os químicos, os produtos que vêm embalados, isso é bem difícil de fazer, então eu falo para moderar muito, para comer só numa exceção. Quando a gente tem uma alimentação errada, dá aquele pico de insulina, mas se a gente voltar para a dieta saudável novamente, aí o organismo se reequilibra e você consegue fazer com que essa insulina vá baixando. Então, tem que ter equilíbrio, na verdade, tem que fazer uma dieta bem equilibrada. E para tratamento, então o tratamento, lógico que tem que ter a medicação. A medicação é importante, só o que você não pode fazer é usar a medicação e achar que está tudo bem, que pode comer açúcar. Eu já vi muitos pacientes que recebem uma medicação e dizem assim, eu estou tomando medicação, então eu posso comer açúcar, né? Eu vou comer meu docinho aqui porque eu estou medicado. E isso é o pior erro, porque o medicamento ele ajuda a retirar essa glicose do sangue, mas não tudo, vai sobrar muita glicose, vai sobrar muito açúcar ainda. E para onde que vai esse açúcar? Ele vai ir para todas as células do seu corpo, é isso que eu falei, vai deteriorar todo o seu corpo. Então o maior erro cometido é tomar o remédio e achar que é o único tratamento. Não, o remédio, ele se chama remédio porque remedia, né? Senão ele se chamaria curédio, né? Mas ele se chama remédio, ele remedia. Ele tira o açúcar, você vai ter a impressão, a falsa impressão que tá tudo bem, mas não tá. A insulina continua alta. Claro que tem alguns que até ajudam a diminuir a resistência insulínica, mas não resolve o problema. Você tem que fazer a sua parte, que é o estilo de vida. É diminuir os carboidratos, e fazer exercício físico, que quando você faz exercício físico, você também ajuda a queimar essa glicose aí, né, e a diminuir a resistência insulínica. Tem também o jejum intermitente, que eu vou falar em outro vídeo, que é muito bom, ou seja, você ficar em jejum umas horas, mais que 12 horas seria bom ficar. Por exemplo, você come às 6 da tarde e vai comer no outro dia só ao meio-dia, deu muito mais que 6 horas de jejum. E nesse jejum, vários estudos estão provando vários benefícios para o corpo, inclusive para diabetes. Ele ajuda a diminuir a resistência insulínica, porque quando você está em jejum, você está queimando mais as gorduras do corpo e aí isso aí ajuda a emagrecer também. Quem tem resistência insulínica, em geral, tem muita dificuldade em emagrecer. Então, a gente tem que cuidar muito da insulina, tem que diminuir essa resistência insulínica para poder emagrecer. E emagrecendo, você trata o diabetes, porque hoje em dia até se chama diabesidade, que é diabetes com obesidade. É um diabetes tipo 2, ele é muito associado à obesidade. As pessoas que estão com essa resistência insulínica, que comem qualquer coisa e já engordam, porque com a insulina alta, como eu falei, é muito difícil emagrecer. Para você emagrecer, você vai ter que baixar a insulina, e quando essa insulina estiver baixa, então, aí sim você vai ter maior facilidade para poder emagrecer. A insulina, então, nos exames de laboratório, o normal
ela vai até assim, ó, você pode estar com 20 de insulina e ainda está normal, mas o ideal é 3. Nem tudo que é o normal é o ideal. Aquela pessoa que está com 3, né, 3 ali, ela está com uma insulina ótima, ela não está com uma tendência a ficar diabético, mas aquele que está com 20, ele está lá, assim, ó, ali para ficar diabético, já está com uma resistência insulínica altíssima, tá com obesidade, tá com dificuldade de emagrecer. Então não é o normal que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar dentro do normal, que é o que todas as pessoas têm, você tem que estar naquela faixa do ideal, tá? E não do normal. Então tem que cuidar muito isso. Eu acompanho muito a insulina e aí é que eu vejo se o paciente está tratando bem esse diabetes. Aí outra coisa também é ver a hemoglobina glicada, que ela dá a glicose dos últimos 3 meses. Às vezes o paciente até se engana, porque ele fica lá e tem que fazer exame de sangue, e aí ele vai fazer aí uma semana de dieta. Aí ele chega lá no sábado, a glicose tá boazinha, né? Tá normal, como chamam. Mas, na verdade, a hemoglobina glicada não mente. A hemoglobina glicada deveria ficar, idealmente, em 5 e pouquinho. Ela tá bem mais alta que isso. Aí o médico já entende que o paciente não tá fazendo o que deveria fazer na alimentação, né? Então, existem parâmetros que tem que ser olhado mais a fundo para fazer a prevenção no diabetes. Não basta olhar a glicose. A glicose, o ideal é que ela fique 75, 80 e não 90, 99. Quando ela está indo mais para cima, ela tá normal. Você olha, ela tá normal, assim, pelos exames de laboratório está escrito que é normal. Só que o normal, como eu sempre falo, não é ideal. É aí que eu vejo já. Se tá com uma glicose de 90 e a insulina de 18, 19, 20, tá muito errado, tá com resistência insulínica. Agora, às vezes o paciente está lá com 80, 90, a insulina 3, aí já é bem melhor do que ter a insulina mais alta, né? Porque quando a insulina está alta, significa que o pâncreas está produzindo muito, porque você está comendo muito carboidrato, tá com resistência, ou seja, essa insulina não está conseguindo agir para tirar o açúcar do sangue e a pessoa está ficando obesa e diabética. Então, nós temos que agir na prevenção. A melhor forma de tratar diabetes é nunca tê-la, é prevenir. Eu gosto muito de fazer prevenção. Então, ó, eu vou encerrar por aqui esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Eu vou voltar com outro vídeo falando sobre os alimentos, como você fazer essa dieta. Então, você já percebeu que é muito importante você mudar o estilo de vida. E isso que eu tô falando não vale só para o diabetes, vale para todas as doenças da síndrome metabólica, que são todas essas que eu citei aí, doenças que acabam levando à morte por doença cardiovascular, como derrame, infarto e outras doenças aí que levam a muito sofrimento. E o importante é a gente passar esses anos muito bem. Não adianta você estar medicado, estar lá com a sua glicose controlada e cheia de sintoma, sem energia, adoecendo todo o seu corpo, perdendo visão, perdendo perna, dedo. Então não é assim que a gente trata o diabetes. O tratamento, eu penso assim que 99% é com o paciente e 1% é com o médico que vai colocar o medicamento lá, como eu sempre falo, a cerejinha do bolo é o medicamento, daí aí vai ficar perfeito. Você faz seu estilo de vida, a gente coloca medicação para o diabetes, às vezes quando é mais velho, a gente coloca um hormônio como testosterona, que também ajuda a diminuir a resistência insulínica. A gente suplementa com vitaminas e minerais, porque o diabético e o obeso, ele é muito desnutrido, ele tem poucos nutrientes, porque ele em geral não come frutas, né? Então por isso que é importante comer as frutas para ter os antioxidantes, para alimentar a sua célula. Você tem que pensar sempre em nutrição e não em se alimentar para matar fome. Tem que ver o que está nutrindo, quais são os oligoelementos que tem, quais as vitaminas, quais os antioxidantes que tem ali. Então você tem que pensar em termos de qualidade de alimento. Porque o diabético tem que ter uma dieta assim que seja agradável, que ele consiga suportar. Porque se ficar uma coisa insuportável, ele vai acabar não conseguindo fazer e vai acabar gerando estresse, que é muito pior. Então é importantíssimo cuidar do sono, cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos que diminuem a resistência insulínica, ajuda a gastar essa glicose em excesso. Também é muito importante você fazer alguma suplementação com seu médico e um medicamento junto. É importante fazer jejum, pelo menos um dia da semana ficar em jejum e quando sair do jejum comer os alimentos saudáveis. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para melhorar a saúde, não é uma coisa só, e a maior parte é sua responsabilidade. Tomar sol também, quem
Quem viu meu vídeo sobre vitamina D vai ver a importância do sol no diabetes e na prevenção da obesidade e até no tratamento da obesidade. Então, saúde, você tem que saber para poder fazer. Você não pode ficar na mão do médico. Você chega lá, muitas vezes o médico está com pressa, ele não tem tempo no convênio, no Sistema Único de Saúde, de explicar para você como é que as coisas funcionam. Ele te dá o remédio, o medicamento, você toma e está achando que está tudo bem, mas não está. Tá? Não tá mesmo. Os pacientes que eu tive reversão, que foram os pacientes assim, reversão de diabetes e de outras doenças, foram os pacientes que entenderam a parte deles e fizeram a parte deles e mudaram para sempre os hábitos. Não vou fazer uma dieta para baixar minha glicose, não, eu vou mudar meus hábitos de vida. Esses sim reverteram diabetes e outras doenças e permaneceram saudáveis. Então depende de você, tá nas suas mãos, saber e aplicar o conhecimento para ter uma vida longa e saudável, como eu falo, uma vida com energia, com vitalidade, com vontade de viver e de fazer as coisas, porque não basta você viver somente sem ter qualidade de vida. Muitas vezes as pessoas pensam que o diabetes não tem cura e é só isso mesmo, é só tomar o remédio e fica por isso mesmo, mas não é, tá? Acompanha aqui que eu vou falar tudo o que você precisa para ter uma saúde incrível, tá? Então eu vou postar sempre esses vídeos, fica acompanhando que você vai melhorar muito a sua saúde, tá bom? Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigada!